O programa Papo.com está no ar e hoje vamos falar de mobilidade. Vamos falar sobre o Plano Diretor de Mobilidade implantado pela atual gestão na cidade de São Paulo e suas prioridades, como priorização do transporte público, uso da bicicleta e também o programa para pedestres. Ao meu lado hoje eu tenho Josias Leste. Josias é assessor especial do secretário de Transportes da cidade de São Paulo, Gilmar Tato. Josias, muito obrigada pela presença, seja muito bem-vindo. E antes de começar a nossa entrevista, nós vamos direto para o terminal Parque Dom Pedro com a reportagem Natália Perazzolo. Estamos no terminal Parque Dom Pedro, no centro da capital, e vamos ver o que os usuários e funcionários estão achando dessas melhorias. Eu tenho observado que muitas pessoas têm deixado de pegar o metrô devido ao tempo de parada que é maior para pegar os ônibus. Ajudou bastante. Eu acho que é uma boa opção, né? O pessoal que fica na rua, que trabalha à noite, vai melhorar bastante, porque o intervalo é curto, é de 15 minutos e meia hora. Então vai ajudar muita gente. Muita gente ficava na rua 1 hora esperando o ônibus na rua, então isso vai facilitar bastante. Melhorou bastante, mas eu acho que ele poderia colocar mais ônibus. Tem muito pouco ônibus, muito lotado ainda. Porque como a gente pega de manhã, vem de tarde, é um sufoco, um sacrifício pra gente. O ônibus com Wi-Fi, lógico que é maravilhoso, quando a gente vem cansada para mexer. Tem 2 catracas, também ficou bom. Lá onde eu moro, no Emboimirim, ajudou bastante a faixa transversal, né? Tem pessoas que sim, que já estão mais habituadas com a tecnologia, se adianta, né? Mas tem muita gente que realmente olha para outra catraca, mas gosta mesmo de ficar do lado do cobrador. A faixa exclusiva melhora bastante, ajuda muito, porém os taxistas é que acaba causando um pouco, dificultando um pouco o serviço. Josias, a gente vê então que o número de usuários que estão deixando o transporte individual, os próprios carros, até mesmo o metrô, está diminuindo. Essas pessoas estão migrando por conta do ganho do ônibus, aumento da velocidade. Mas isso não causa uma superlotação? As pessoas reclamam ainda, falta ônibus? A questão está muito ligada à qualidade do veículo e à velocidade. Vamos falar da velocidade primeiro, que foi o grande ganho com as faixas exclusivas. De fato, ganhou-se em torno de 30%, né, da velocidade, tanto é que o trabalhador, o usuário, está fazendo essa opção, principalmente onde já tem os corredores, e ainda quando tiverem os futuros corredores, melhor ainda, vai melhorar mais ainda. Essa sua pergunta em relação à lotação é um efeito paralelo, vamos dizer assim, num primeiro momento negativo, mas é bom que ele aconteça, até para a prefeitura a municipalidade poder se planejar e colocar mais veículos. Porém, mais veículos é a lógica inicial que as pessoas pensam, né? Nós estamos pensando, o prefeito, o Fernando está pensando em aumentar o tamanho dos ônibus para ter mais espaço. O que é importante é ter mais espaço para as pessoas viajarem e não necessariamente mais ônibus. Até porque se você tiver corredores bem programados, né, bem planejados, né, pela cidade toda, e ônibus maiores, biarticulados, grandes, né, as pessoas vão ter o seu espaço. Porém, eu encerro dizendo que a superlotação e horário de pico é um problema do transporte coletivo do mundo inteiro. Infelizmente é. Nós lutamos sempre iremos lutar para diminuir, né, essa dificuldade do usuário, mas eles, infelizmente, têm uma tendência de sempre existir, porque é horário de pico, é horário que todo mundo sai de casa ou volta para casa. Certo. E quantas faixas, quantos quilômetros nós tínhamos até a gestão passada, quanto nós temos hoje? Tanto de corredores como das faixas exclusivas, qual foi o ganho para a população? Então tinha-se muito pouco, na verdade. Eu vou misturar o assunto de faixa exclusiva, que é um conceito que é as faixas só à direita, são situações ainda precárias, não é o ideal. Mas é o que deu para fazer até agora com custo baixo. Faixas à direita nas avenidas, então você tem que disputar com o comércio, com as viradas à direita, né, com a manobra à direita. Mas vou falar também de corredores. Os corredores é à esquerda. O corredor é aquela situação, então, que o ponto de ônibus vai para o centro da pista, os usuários vão lá, ficam numa situação mais protegida, ficam esperando o ônibus chegar e o ônibus não tem, né, as interferências da entrada e saída nos prédios, no comércio ou virada à direita. E corredores nós tínhamos em torno de 120 quilômetros e temos planejado 150 para essa gestão para os próximos 2 anos. Faixa exclusiva nós tínhamos muito poucas, acho que em torno de 60 quilômetros, nem isso. E aí foram feitas
mais de 300 quilômetros nesses 2 primeiros anos, principalmente no primeiro ano. E aí foi a grande arrancada, vamos dizer assim, e a orientação dessa gestão para a prioridade do transporte coletivo na cidade. Ou seja, melhorando a velocidade já é o primeiro grande interesse do usuário, depois vem, né, outros elementos. Josias, mas as pessoas reclamam muito ainda, até mesmo os motoristas em depoimentos disseram para a nossa reportagem que ainda existe a invasão nas faixas. Isso prejudica muito o trabalho deles. O que o plano atual tem feito para essa melhoria? Deu para perceber ali que um reclamou até do táxi, né? Que o táxi conquistou isso, né? Há técnicos nossos e estudos que demonstram uma certa dificuldade em alguns certos horários, por isso houve uma autorização pontual. Os corredores, por exemplo, não são autorizados. O táxi não pode entrar em corredores, né, de ônibus. Ele entra nas faixas em determinados horários, quer dizer, praticamente em todo horário, mas porém com o passageiro. Tem que ter passageiro. Os carros particulares, que no começo, quando inclusive teve grande mobilização da sociedade, por meio da divulgação da imprensa, pelo debate, pela polêmica, né, das faixas, estava legal, as pessoas estavam respeitando e a maioria respeita. Mas tem uma minoria e ela reincide, porque ela vai de manhã, ela entra na faixa, ela vai outro dia de manhã e entra de novo. O reincidente, né, o infrator reincidente, ele repete sempre. Esse é um problema, nós estamos atacando ele de que forma? A fiscalização. Fiscalização ou com o nosso agente da CET que fica lá. Hoje tem parceria com a Polícia Militar, tem com a SP Trans também, que faz a fiscalização do corredor. Tem os radares, né? E tem uma novidade que vem aí. E é bom que se divulgue, porque quando o poder público lança a mão de uma medida coercitiva, proibitiva, é importante a sociedade ficar sabendo, para não se dizer e qual que não seria foi essa usado. novidade, Josias? A novidade que já está sendo operada, mas vai expandir bastante, é que os próprios ônibus serão adaptados, terão câmeras que vai filmando o corredor e identificando o veículo que adentrou o corredor. E isso vai para o sistema, depois é homologado pelos agentes da CET e vira multa. Né? Multa de invasão de corredor. Então, o olho, né, fiscalizador dos ônibus daqui para frente, alguns já estão operando. Seriam os próprios ônibus. Josias, aí a ideia... nós vamos agora para um breve intervalo, a gente volta já, nosso papo volta já. Em um minutinho, voltamos com papo.com. O programa Papo.com está de volta e hoje estamos com Josias Leste. Josias, que é assessor especial do secretário de Transportes da cidade de São Paulo, Gilmar Tato. Josias, a gente comentando sobre o plano diretor de mobilidade implantado por vocês pela atual gestão, queria que você comentasse sobre os desafios desse plano em instalar numa cidade grande, numa metrópole como é São Paulo. Quais são os grandes desafios? Primeiro, vamos considerar, quero fazer justiça a todas as gestões anteriores, porque o plano, inclusive, ele é uma obrigação legal, nós precisamos, decorrente de uma lei federal, né, da mobilidade no país como um todo, precisa que os municípios, principalmente as cidades com mais de 200 mil habitantes, façam seus planos de mobilidade, sob pena de não conseguir recursos federais e até internacionais. Fazer justiça à história de São Paulo, seja pelas coisas boas e pelos desafios que a história de São Paulo construiu ao longo do tempo. Então a nossa equipe está focada, a nossa equipe técnica, né, e a sociedade como um todo, focada em cima dessa realidade que está aí. E da mesma forma que eu sempre tenho falado, não estamos inventando a roda, nem a pólvora, porque pegamos, né, as coisas boas e ruins que estão aí, estamos sistematizando. O momento histórico nos reservou essa oportunidade e esse desafio, né, para essa gestão fazer, então, definitivamente, o plano de mobilidade. E, ao mesmo tempo, queria registrar também que estamos fazendo o plano de mobilidade naquele velho sistema. Estamos trocando a turbina do avião em pleno voo. Porque enquanto toda uma equipe, seja da CET, da SP Trans e de outras secretarias correlatas estão a todo vapor tocando os assuntos da mobilidade, a mesma equipe, né, alguns destacados, a equipe de sistematização destacada, faz o plano, organiza o plano. Mas tudo o que acontece hoje na cidade faz parte já do que se pensa para o futuro de São Paulo. E claro, o plano vai ter a responsabilidade de escalonar para 15, 20 anos todas as ações relacionadas à mobilidade. E quando que a população já vai começar a sentir o efeito disso? Ela já sente à medida que, por exemplo, o plano cicloviário da cidade de São Paulo,
ele está sendo implantado agora com mais rapidez, com mais dedicação, vamos dizer. E vai, ao longo dos próximos 5, 10 anos, ser implantado. Então, veja, já tem uma polêmica grande na cidade, seja pelos ciclistas, pelos usuários, pelos potenciais usuários, positivamente, e seja como aquela pessoa do comércio, daquele estabelecimento que às vezes no primeiro momento enxerga isso como um problema. Então a população já está enxergando. Falamos há pouco da questão dos ônibus. Toda essa mudança, faixa exclusiva, bilhete único mensal, né, toda a tecnologia, a nova licitação que está vindo aí, tudo isso faz parte do contexto do plano de mobilidade, que nós vamos formalmente organizar e publicar ele nos próximos 60 dias, mas a execução dele já acontece e vai ser aí escalonado no campo das metas para 15, 20 anos, todas aquelas ações. Ele está pautado estrategicamente em 2 grandes princípios, que é o de valorizar o transporte coletivo, e aí seja ele nas várias modalidades, em especial do coletivo, né? Do coletivo que é para a esfera municipal o ônibus, mas para a esfera estadual os trilhos. Né? Não pode se esquecer, a gente fala pela prefeitura e está no âmbito municipal, mas a esfera estadual tem a grande responsabilidade de melhorar cada vez mais os trilhos, seja metrô e trens e assim por diante. Você comentou também, Josias, sobre as ciclovias, mas você não acha que esse tipo de planejamento deveria ser um pouco mais pensado, talvez um pouco mais de tempo, porque tem ciclovias que ainda são feitas em vias esburacadas, por exemplo? Esse é um grande debate, né? Tem, às vezes, e aí eu não estou querendo criticar quem nos critica, né? Não seria apequenar o debate, mas é comum as pessoas se socorrer do discurso da falta de planejamento ou coisa parecida. Temos até ações no judiciário e tal, às vezes da falta de debate com a população, que a gente tem demonstrado que não. Estamos altamente abertos e estamos realizando inúmeras reuniões. O plano cicloviário teve mais de 170 reuniões, né, na cidade para debatê-lo. O plano de mobilidade em si já tem mais de 50 reuniões sendo realizadas na cidade, enfim. Mas voltando sobre o aspecto do planejamento. Há situações que a gente prefere fazer e junto com a população discutir a melhoria. Por exemplo, buracos em ruas e alguma sinalização. A própria população usuária, né, os ciclistas, eles têm hoje toda uma agilidade aí através das redes sociais, através do WhatsApp, essas coisas, eles nos comunicam, nos informam aonde que tem que melhorar, aonde que tem que ajudar. Quer dizer, a hora que foi lançado o plano, nós não lançamos com aquela petulância e arrogância de dizer que ele estava pronto, acabado e ótimo. Nós lançamos ele exatamente para a sociedade começar a debater e ajudar a melhorá-lo. Agora, tem uma coisa que o prefeito, o secretário, essa gestão está convencida e está convicta de que tem que fazer. Nós não admitimos a crítica da falta de planejamento ou da falta de debate para aqueles que são contra, porque esses vão usar de todas as artimanhas para ser contra. Né? Nós entendemos que tem que melhorar, obviamente, estamos na chuva, né? Nos molhando exatamente para melhorar. A gente vê que o plano diretor, então, implantado por vocês tem bastante influência europeia, tem também as faixas cruzadas para pedestres, influências também japonesas. Queria que você comentasse isso, mas aqui no Brasil, aqui principalmente em São Paulo, os motoristas ainda são muito imprudentes. Quais são as chances, os riscos desses pedestres também acabar causando um dano maior no trânsito? Eu quero falar do pedestre, achei bacana se puxar, mas tem esse assunto que você falou aí, é interessantíssimo essa história de falar do modelo europeu, coisa parecida. Os mesmos brasileiros, nossos irmãos que vão para a Europa, eu acho maravilhado os sistemas de bicicleta lá e tal. Em algumas cidades super sinuosas, super onduladas, e lá eles não reclamam, acham lindo. E voltam aqui e eles apostam que São Paulo não pode ter bicicleta porque tem muita serra, muita subida, muita descida e tal. Eu gostaria que minhas ciclovias só tivessem descidas, né? Mas para ter descidas tem subidas. Enfim, então é uma contradição aí. Dito isso, de fato a gente busca, por exemplo, as linhas transversais, essas branco e azuis que estão sendo feitas, tem aqui na Consolação uma, estão tendo uma adesão muito grande da população porque ela dá segurança para o pedestre, mais uma vez. E eu falava que o plano de mobilidade nosso está pautado em dois grandes princípios estratégicos. Um é o transporte coletivo e outro é o não motorizado, incluindo, obviamente, bicicleta e o pedestre. O pedestre, ao longo do tempo, você matou bem a questão, ao longo do tempo ele é visto como pedestre. Mas pedestre, primeiro, que são todos. Então, o sistema de calçadas da cidade. Tem até uma polêmica legal, quem que cuida da calçada? A prefeitura, a municipalidade ou
com o dono do terreno. Nós temos que resolver isso. Tem a melhoria da própria calçada. Aí tem os outros serviços, né, das outras empresas que desburacam bastante as calçadas e às vezes as reformas não ficam a contento, precisa melhorar. Enfim, tem várias interferências. O plano está sendo pautado nesses dois grandes eixos estratégicos, transporte coletivo e o não motorizado, bicicleta e pedestre. Para nós é a estratégia, a segurança e a vida das pessoas, a qualidade de vida do cidadão passa muito pela mobilidade. E andar tranquilo e sossegado na cidade é fundamental. Josias, agradeço a sua presença mais uma vez. O Papo.com chegou ao fim. Até mais.